pelo PSDB, deputado Rui Carneiro, que está aqui comigo. Aqui um cumprimento, deputado. Muito boa tarde. Você vê aí o clima da sexta-feira que você vem aqui. Clima de sexta-feira, clima de alegria. Cumprimentar a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui no Rede Verdade. Bom, deputado, a gente tem, enfim, os temas são muitos e variados, a gente tem um tempo aí razoável para discuti-los. Queria começar a pegar a sua opinião sobre a mudança na data da eleição. Dia 15 de novembro, você foi lá na Câmara e votou a favor do dia 15 de novembro da eleição. Você acha que isso é pacificado? O eleitor pode ficar tranquilo em participar e acompanhar esse processo e votar no dia 15 de novembro das eleições? Indiscutivelmente, quanto mais para frente, mais seguro. Então, desde que esse debate começou, nós sempre defendemos o adiamento das eleições. E acredito que, espero que estejamos num período de 100% de normalidade, mas com certeza melhor do que no período atual nós vamos estar. Esse foi o raciocínio que levou o Congresso, diga-se de passagem, com apoio também do TSE, a adiar o pleito eleitoral. Acredito que será um pleito ainda, dependendo das circunstâncias, com algumas restrições, ou seja, sem arrastão, sem comício, sem carreata, isso é possível, mas de uma certa maior tranquilidade. Tá, vamos lá. Por aqui, os contornos da disputa eleitoral começam a ficar cada vez mais nítidos. Ontem você teve aí o lançamento e a oficialização da pré-candidatura do ex-senador Cícero Lucena, que foi prefeito aqui em João Pessoa, que trabalhou e fez política junto com o Cícero, inclusive dentro do PSDB. Como é que você viu essa inserção de Cícero oficializada agora na disputa e havia aí uma perspectiva que vocês pudessem, de alguma forma, marchar juntos? Isso está completamente fora do seu debate? Olha, Luiz, eu sempre conversei com o Cícero, mantenho uma ótima relação. Ele sempre me disse que não seria candidato. Posteriormente, ele trocou de opinião de última hora, no último dia do prazo. É legítimo, ele tem direito de ser candidato, ele já teve a oportunidade de governar a cidade, ele já demonstrou o seu trabalho, e aí João Pessoa tem que escolher, nesse momento, o projeto que quer. O que interessa para João Pessoa não é o passado, é o futuro. E ela vai ter oportunidade na eleição de escolher o projeto para o futuro da cidade. Mas, como ele disse, a relação continua boa, ele mudou de opinião do que me disse. Isso é legítimo, todo mundo pode mudar de opinião. E aí vamos mostrar o plano de trabalho que pretendemos para a cidade. E com a nossa experiência, com a nossa vida, nós vamos procurar oferecer sugestões de ação para a cidade, olhando para o futuro. Tá, vamos lá. Por falar falando em disputa sobre João Pessoa, naturalmente a gestão municipal do atual prefeito Luciano Cartacho entra aí no alvo da discussão, daquilo que ele acertou, daquilo que ele errou. Na segunda-feira, o prefeito Luciano Cartacho, numa entrevista comigo no Frente a Frente, na segunda-feira à noite, ele mencionou, eu perguntava sobre os aliados que estavam com ele ao longo dessa gestão toda e que agora saíram da gestão, estão fazendo críticas à gestão. E ele mencionou diretamente o seu nome, quer dizer, na verdade, disse, olha, tem deputado aí que passou, não podia ver uma inauguração da prefeitura que vinha correndo de Brasília para poder participar da inauguração. E agora, por causa da eleição, sai batendo. Aí classificou como oportunista. Você vê como oportunista a sua posição aqui em João Pessoa? Quem critica a gestão não sou eu, é a população de João Pessoa. Eu sou porta-voz da população. Logicamente que quando nós estávamos juntos, eu participava das solenidades, não só participava e ajudava nos problemas. Nós trouxemos agora, por exemplo, para a prefeitura, R$1.300.000 na questão do coronavírus. Nós ajudamos a liberação de recursos da barreira do Cabo Branco. Uma série de projetos da prefeitura em Brasília nós estávamos contribuindo. Então é legítimo que nós estivéssemos nas inaugurações. Agora, as pessoas às vezes confundem aliado com subordinado. Eu era aliado da gestão, como você disse, nunca fui subordinado. A partir do momento em que o prefeito deixou de ouvir os aliados, e aí não foi só Rui que se afastou. O vice-prefeito atual se afastou, o Manuel Júnior, o vice-prefeito anterior, Nonato Bandeira, se afastou, e vários outros partidos se afastaram pelo formato
fechado de política familiar que o prefeito faz. Essa é a grande diferença. Ele deixou de ouvir os aliados, por isso, inclusive, a gestão piorou bastante. O ponto crítico da gestão é agora, nesse período de coronavírus. Como é que se concebe numa cidade de 800 mil habitantes, a prefeitura comprou 2.000 e poucos testes rápidos? O tempo que demorou nas suas ações, os equívocos, por exemplo, por que um supermercado pode funcionar lotado e a gestão pública não pode ajudar uma feira livre a funcionar? Por que um shopping center não pode funcionar? Qual é a diferença de um shopping center para um grande supermercado que vende também eletrodoméstico, vende roupa? Então, isso é um problema de gestão. E aí eu não podia me calar a tudo isso. Agora, contribuir sempre com o município, tanto no coronavírus, como antigamente, levando o prefeito para ministro, liberando recursos. Nós temos tudo isso para mostrar. Falar nessa questão de reabertura do plano de flexibilização na pandemia aqui em João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, no final da tarde de hoje, deve aí anunciar os novos protocolos, aí, os avanços na questão do plano de flexibilização aqui em João Pessoa. Antes tarde do que nunca. Eu quero debater, eu quero mergulhar um pouco nesse tema também, vendo a sua opinião do cenário aqui na capital em relação a isso. Ontem teve mobilização dos empresários, inclusive. Mas antes eu quero lhe perguntar, você falou em partidos que foram deixando a gestão do prefeito. Entre eles ainda vão deixar. São muitos. Quais deles? Não, poder fazer um anúncio aqui. Aí o tempo dirá. Mas isso é fruto, não é de uma campanha, é de uma postura política mudada. Se você analisar nas duas oportunidades que o prefeito teve a oportunidade de indicar o nome para uma chapa majoritária, as duas vezes, por exemplo, foi o irmão. E agora o prefeito, de maneira muito clara, o que é que ele tem dito? Para ter o meu apoio para a prefeitura, tem que ser um subordinado, um pau mandado nele, porque ele acha, ainda vive a ilusão que vai poder ter um terceiro mandato via uma terceira pessoa. E eu não participo desse tipo de política. Bom, outro partido que disse que não participava também era o PSC, que me parece que você tem avançado na questão da aliança e pode estar no seu palanque. Primeiro, você confirma essa relação com o PSC e se confirma uma informação que saiu, é que o compromisso que o deputado Rui Carneiro, que o PSDB tem com o PSC, que está hoje conduzido pela família Gadelha, o ex-deputado Marcondes Gadelha, o ex-deputado Leonardo Gadelha, se há o compromisso de você abrir a vaga de deputado federal para Leonardo Gadelha. Eu não tenho nenhum compromisso nesse sentido. Eu tenho uma relação e eles veem em mim um bom nome para o futuro da cidade. A construção da proposta de plano de governo que nós estamos apresentando, eles participaram, todos eles participaram, em especial o professor Dalton Gadelha, da Facisa, que é um case de sucesso na Paraíba, fez uma universidade, está construindo agora o maior hospital da Paraíba, que é o HELP, em Campina Grande, de 25 mil metros quadrados, e eles analisam a nossa atuação, nós temos essa relação e eles consideram que o nosso projeto é o melhor projeto para a cidade, por isso é que se acostaram a ele. E que projeto é esse, deputado? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai para um intervalo comercial, um minutinho, a gente está de volta aqui batendo papo com o deputado Rui Carneiro, ele que quer disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições deste ano. Rapidinho, a gente está de volta. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Atrasou o plano de saúde? Vamos passar por isso juntos. A campanha Saúde em Dia da Unimed João Pessoa continua. Ganhe até 100% de desconto nos encargos e parcelamento exclusivo. Só até 20 de julho, no débito ou no crédito, você resolve muito mais fácil na segurança da sua casa, pelo site. Manter a saúde em dia nunca foi tão importante. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fúvio Petrucci. CRMPB 5167. Móveis é no Armazém Paraíba, a maior loja de móveis da Paraíba. Tem roupeiro 6 portas com espelho, só R$10,89,90 sem juros. Cama box casal fica por R$10,109,90. A bicama é só R$10,42,90. E a cabeceira é apenas R$10,13,90 sem juros. A maior variedade de móveis em 10 vezes sem juros com frete grátis, só aqui. O Armazém PB é o Armazém Paraíba na internet. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rei de Verdade, hoje conversando com
com o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, ele que quer disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições desse ano. Deputado, antes de falar em projeto para João Pessoa, como é que você pensa em formar aí sua base partidária, sua coligação para a disputa aqui? Você falou no PSC, quais são os outros partidos que têm conversado? Nós estamos conversando com alguns partidos, mas sempre mostrando o nosso estilo de trabalho e mostrando o que nós estamos pensando para a cidade. João Pessoa, uma cidade mais humana e uma cidade inteligente. João Pessoa hoje é uma cidade que praticamente não usa a tecnologia a serviço das pessoas. Você vai tirar um alvará na prefeitura, é uma novela. Você chega num posto de saúde, isso matou muita gente agora no coronavírus. Não tem um prontuário eletrônico. Ou seja, Luiz Torres chega lá, ele que faz parte daquelas pessoas que são atendidas pela unidade básica de saúde, ninguém sabe uma doença que você já teve, mesmo já tendo sido atendido lá várias vezes, porque você não tem um prontuário eletrônico. Você vai ter a necessidade de um exame, isso não é via tecnologia, isso é de forma lenta. Às vezes esse exame acontece um ano depois, ou você já morreu, nem precisa mais do exame. Nós temos hoje, por exemplo, na educação, que tem que passar do analógico para o digital, essa é a grande transformação, ainda uma sala de aula, um formato de sala de aula do seu avô. Quadro negro, professor escrevendo, e essa passagem tem que acontecer. É essa passagem que eu quero oferecer para João Pessoa, que vai, inclusive, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que vai fazer com que as coisas sejam mais rápido. A gestão, no nosso entendimento, e eu disse isso sempre quando eu participava, como é que uma prefeitura não tem uma exigência do Ministério da Saúde, que é o prontuário eletrônico, que é uma coisa simples, é uma coisa banal, que muitas cidades até do interior têm e facilita extremamente o trabalho. Então, isso tem que ser revisto no município de maneira geral. Nós temos numa cidade, por exemplo, que faz sol o ano todo e a energia solar não é utilizada em favor da prefeitura, que podia nem pagar a conta de luz se tivesse investido nisso. Você tem até postes com placa de energia solar. Então, tem uma série de situações que nós vamos apresentar. Nós fizemos, só rápido, Luiz, na quarta-feira, uma live com o professor Rui Coelho, do Investe Lisboa, inclusive porque nós temos também essa proposta do Investe João Pessoa. E nós temos que tratar essa questão de maneira técnica. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque a partir de janeiro de 2021, seja qual for o prefeito de João Pessoa ou prefeita eleito para administrar João Pessoa a partir de janeiro do próximo ano, um dos grandes desafios estará exatamente nessa questão do pós-pandemia. Acho que todo mundo que está em casa ou no trabalho está se perguntando como é que eu vou conseguir continuar trabalhando ou arranjar emprego, continuar aumentando minha renda, garantindo uma renda razoável para cuidar de mim e da minha família. Enfim, esse talvez seja o grande mote do debate político. E o desafio do próximo prefeito de João Pessoa é esse pós-pandemia de uma cidade que também, como todas as outras no mundo, passou por isso. Os números são assustadores, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa que dizia que o turismo no Brasil perdeu, nesse período de pandemia, 122 bilhões de reais. Enfim, entre outras áreas. O que é que você tem de ideia de roteiro para o pós-pandemia em João Pessoa? Dentro desse tema, na própria pandemia agora, nós sugerimos o Fórum em Defesa do Emprego. Nós propomos e coordenamos junto com o FIEP, FEComércio, junto com as universidades. Infelizmente, isso também foi outro ponto de discórdia. A prefeitura sequer mandou representante, o governo do estado sequer mandou representante, que eram os mais interessados. Mas mesmo assim, de maneira formal, eu entreguei com a assinatura de todos uma carta, tanto na prefeitura quanto no governo do estado. A FAMUP, inclusive, participou através do prefeito George Coelho. Então, essa nossa preocupação começou agora na pandemia, não só liberando recursos para os hospitais, para João Pessoa, mas também com o Fórum em Defesa do Emprego. O Investe João Pessoa é muito disso. João Pessoa, pelas suas belezas naturais, pela sua localização geográfica, pela qualificação do seu povo, está aquém do que deve estar no cenário regional, nacional e, por que não dizer, mundial. Então, nós temos que ampliar João Pessoa, abrir
fronteiras. E isso gera emprego e renda. Nós temos, por exemplo, hoje aqui na cidade, o setor do turismo, que é um dos que emprega mais, 9,6%, abandonado. Uma secretaria praticamente abandonada. Se você pode perguntar a qualquer pessoa do trade turismo, onde bares, hotéis e restaurantes empregam 9,6% da população de carteira assinada da cidade. Então, nós temos que investir nisso, pensar nisso. João Pessoa é uma cidade que hoje 1/3 das pessoas que pagam o INSS são funcionários públicos, entre Estado, Prefeitura, Federal. Nós temos que sair dessa realidade. João Pessoa tem um potencial enorme e esse potencial é que nós queremos trabalhar. E isso é que vai ajudar João Pessoa a sair da crise que todas as cidades estarão pós-pandemia. Além disso, essa questão do uso da tecnologia. Eu falei agora há pouco da questão do aproveitamento da energia solar. Quando você diminui na conta da prefeitura, você gasta mais em educação, saúde ou em outra área. Quando você desburocratiza o serviço público, você torna tudo mais barato, além de você evitar a corrupção. De você tirar o alvará, fulano está aí, ele chega depois do almoço, aí, olha, só sai com 15 dias, mas se você quiser pode sair amanhã. Isso existe onde não existe tecnologia, onde não existe informatização. Tudo fica mais barato. Nós temos que rever, por exemplo, em João Pessoa, a questão da qualidade do transporte público. É outro ponto muito importante, que todas as quartas-feiras, a partir dessa que passou, que foi o Investe João Pessoa, nós estamos fazendo lives de todas as áreas, já que nós já finalizamos o nosso plano de governo. Logicamente, ainda podemos ter alguns retoques. Quando começamos no início do ano, Fala João Pessoa, indo na casa das pessoas, ouvindo as pessoas, e fizemos, além de contratarmos uma consultoria, 16 grupos temáticos das mais diversas áreas que fizeram todo esse arcabouço de ideias que está sendo apresentado para a cidade, como eu disse, todas as quartas-feiras às 19 horas. É possível ainda enxugar a máquina, o custo da máquina de João Pessoa? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso tem que se ter coragem para dizer. Como na prática... A máquina da prefeitura e de João Pessoa e da maioria das prefeituras do Brasil e do governo do estado, ela é inchada. Mas e a prioridade... todo mundo fala isso, mas quando assume acaba... Não, mas eu estou falando na campanha. É importante até dizer na campanha e assumir esse discurso. A máquina da prefeitura é grande demais. E, logicamente, nós temos que valorizar os servidores. Tem muito discurso contra servidor e tem muito servidor que trabalha bem, sério. Agora, a máquina pode ser diminuída. E, por outro lado, dentro do comentário anterior que lhe fiz, da abertura da cidade, as pessoas vão ter outro tipo de emprego. Porque as pessoas vivem, muitas vezes, até apelando para o emprego público, porque não tem oportunidade no privado. Quando essa chave virar, as próprias pessoas serão absorvidas por esse mercado privado. E aí a prefeitura pode colaborar. Colaborar de que maneira? Ver qual é a necessidade de mão de obra das empresas. Aí vamos dar treinamento para esse tipo de mão de obra. Usar o Banco Cidadão, por exemplo, para estimular o crédito para áreas que a cidade precisa, ao contrário do que acontece hoje. Muitas vezes você libera recursos no Banco Cidadão da Prefeitura ou no empreender do governo do Estado, muitas vezes ao gosto do pedido da pessoa, que pode estar apostando numa área inchada da economia. Nós temos que fazer um estudo, ver onde é que precisa de pessoas, e às vezes a pessoa pode chegar querendo ser cabeleireira, mas ser treinada para uma outra situação, uma outra prestação de serviço e receber o crédito para essa outra prestação de serviço, porque é para essa que o mercado está precisando. Então, nós temos que inverter os valores. Tá, eu quero lhe perguntar rapidamente, para a gente aproveitar melhor o tempo, porque eu quero fazer uma perguntinha da sua também influência, de certa forma, mexe com o tabuleiro das peças, as alianças feitas em João Pessoa e Campina Grande. Campina Grande... o que o PSDB está pensando para Campinas? Só esse parênteses em relação a Campina Grande. Nós temos um nome Tovar mesmo, muito qualificado, que é independentemente de Romero? Não, o processo em Campina é coordenado por Romero, que é do PSD,
vamos dizer assim, um partido irmão e ele está conduzindo esse processo. Nós sempre tivemos essa parceria e o nome de Tovar é um nome que está colocado. Mas Bruno, por exemplo, é do PSD, nós também temos relação política, é também desse partido irmão. Porque uma coisa, Luiz, que as pessoas têm que entenderem de forma geral, isso serve para João Pessoa, quando você forma uma aliança, você tem que entender o todo como uma aliança, não aos olhares só do seu partido. Senão não é aliança, não adianta fazer aliança. Você está entendendo? Então, Campina, com certeza, Romero vai ter critério, ele soube conduzir até agora, fez uma excelente gestão, isso está provado. Acredito que vai eleger o sucessor, dialoga bem com todos, não está tendo defecções e vão chegar, com certeza, a um denominador comum. O nome do partido oferecido para essa equação é o do deputado Tovar. Você descarta antecipadamente, por completo, uma possibilidade de conversa com o governador João Azevedo, de aliança com o Cidadania do governador João Azevedo, que ainda não lançou o candidato, nem sabe se vai ter candidato? Luiz, muito complicado, porque a relação do governador com o ex-governador Ricardo Coutinho, com essa questão da Calvário, complica muito. E aí, em política, você tem que ter lado, você tem que ter posição. Às vezes até para deixar, entre aspas, de ganhar, mas para ganhar lá na frente, porque o eleitor está vendo as movimentações políticas. Nós temos uma vontade de governar João Pessoa, nós temos um projeto pronto, eu amadureci, ganhei experiência, fui vereador, como você sabe, deputado estadual, sou deputado federal, não vou vender a alma ao diabo para ser prefeito. Eu quero apresentar um projeto à cidade e convencê-la do nosso projeto e das nossas boas intenções. Qual é o vice ideal para o deputado Rui Carneiro nessa disputa agora? Como é que você está pensando? Vice que tenha um vice, não existe um vice ideal, um vice que tenha o compromisso com a cidade e a vontade de fazer pela cidade que eu tenho. Não pensei nisso, eu estou conversando com os partidos, que às vezes você pode pensar num vice e ele está num partido que não está aliado a você. Ele não está ali, então não adianta. Eu quero uma pessoa que seja comprometida com a cidade, que tenha a mesma vontade de fazer que eu tenho os sonhos que eu tenho, de botar João Pessoa num patamar muito distante do que ela está hoje. João Pessoa é o que esse investidor, esse CEO do Invest Lisboa comentava comigo. Ele veio aqui a convite do jornalista Walter Santos, da revista Nordeste. Ele dizia, Rui, João Pessoa tem todas as características para estar muito mais além do que está centro histórico, praia, localização geográfica, 3 piscinas naturais, enfim, a qualificação do povo, a cultura, enfim, uma série de situações que fazem com que nós tenhamos toda a oportunidade de avançar. Agora, é o que ele comentou, as cidades competem entre si. As cidades competem entre si. Então, por exemplo, antes de Lisboa criar o Invest Lisboa, ela era o nada da Europa. Hoje ela é o ícone da Europa, porque houve um trabalho para isso. E é esse trabalho que nós temos que fazer aqui. Deputado, para a gente fechar aqui, a sua avaliação sobre a influência do presidente Jair Bolsonaro nessa disputa específica em João Pessoa. Você acha que ela tem um grau aí muito maior ou não? Não, a informação que eu tenho é que o presidente não vai participar do processo político nas cidades. É a informação. Mas a defesa da bandeira dele. Não, oposição. Veja bem, aí cada eleição, acho que o povo de João Pessoa está pouco preocupado com quem é da direita ou com quem é da esquerda. Eu acho que o que o povo de João Pessoa quer é quem olhe para frente, quem faça com que a cidade vá para frente, esquerda ou direita, centro, isso é detalhe. É ficha limpa, experiência, comprometido e quem veja a cidade em outro patamar. Tá aí, deputado federal Rui Carneiro, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade. Eu é que agradeço a oportunidade, Luiz, e a atenção de todos que nos assistiram. Ok, você é o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana
e até segunda-feira, se Deus quiser. Programa independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Resumo hoje. Um tumor maligno. Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Casagrande e o Diabo. Você consegue imaginar alguma relação entre eles? Um dos comentaristas mais conhecidos no futebol brasileiro, mas que fora dos campos e da televisão, sempre travou uma luta diária com forças sobrenaturais. Em entrevista ao portal UOL, Casagrande afirmou que por muito tempo foi atormentado por demônios. Comecei a ter visões de demônios na minha casa. Vi uma sombra no banheiro, aí eu ia para a sala. Tinha cara de demônio no sofá. Eu sentia algo me pegando, me arranhando as costas. As alucinações se repetiam e eram cada vez mais intensas. Visões reais, malignas e macabras. Estava no hotel dormindo e acordei assustado. Tinha o rosto de uma mulher na cortina com um sorriso apavorante. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Cochilei, até que veio uma gargalhada alta e estridente. A mulher acenou para mim. Quase morri de desespero. Essa perseguição maligna resultou em um grave acidente de carro em 2007. Depois de 10 dias sem dormir por causa das alucinações e sob efeito de drogas e calmantes, Casagrande perdeu o controle do automóvel em que estava com a ex-esposa e o veículo capotou. Mas a relação de Casagrande com as forças ocultas não é novidade. Em 2016, durante um programa de rádio, ele declarou a sua admiração por Lúcifer, o príncipe das trevas, mais conhecido como Diabo. Eu sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? A devoção por Lúcifer é considerada uma prática satanista. E nos dias atuais é algo mais comum do que se pode imaginar, principalmente entre os famosos. Christian Bale, quando ganhou o prêmio de melhor ator na categoria de comédia ao interpretar o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, no filme Vice, agradeceu ao diabo. Com o troféu nas mãos, ele disse: "Obrigado, Satanás." Christian diz que se inspirou em Satã para atuar na trama. Demônios, fantasmas, espíritos. O lado enigmático das trevas. Tudo isso parece fantasias que só existem nos filmes de terror. Mas os fatos narrados pelo comentarista Casagrande confirmam que o sobrenatural existe e está muito perto de nós no mundo.